Gente, hoje eu quero tratar de um assunto. Dia 31 de outubro é celebrado aí, especialmente nos países do norte, uma festa chamada de Halloween, ou festa do Dia das Bruxas. Essa festa entrou, ou está entrando devagarinho dentro do calendário nacional, uma festa que surgiu lá entre os povos que habitavam a Grã-Bretanha, celtas, britânicos, escoceses e também galeses, uma festa pagã que acaba se misturando com uma época do ano onde há uma troca de estações e ela vem carregada de misticismo. Então hoje eu quero falar sobre as verdades do Halloween na véspera da festa ou da data que se celebra o Halloween. Eu dou uma atenção especial nesse livro que eu escrevi, Discernimento Espiritual, mapeando fortalezas e destruindo cativeiros das trevas. Está aí, o Halloween e a Bíblia. Então, a origem mesmo é na Irlanda, é o festival de Samhain. O que acontecia lá? Era uma homenagem aos reis dos mortos. Você sabe que, dependendo da cultura que você vai, os espíritos imundos, eles trocam de nome. Então, o espírito imundo que manifesta aqui no Brasil, como pombagira, um espírito de sensualidade e conselheiro amoroso, ele se manifesta da mesma maneira, mas com outro nome, lá na tribo dos Pirahãs, ou então no Japão. É um espírito imundo de morte, ele vai atentar contra a vida, tentar levar a pessoa ao suicídio, ou agredir ou matar alguém. E é o início do festival, na verdade é o início do fim da colheita. Aqui os dias começam a ficar mais curtos em outubro e as noites vão começar a esticar. Para a gente que está no hemisfério sul, os dias ficam mais longos. Você já notou, né? Que 18 horas o sol não se põe. Então cada vez mais o sol vai se pôr mais tarde e vai nascer mais cedo, é o nosso verão. Mas para eles que estão lá no norte, o sol passa a se pôr mais cedo e a noite chega mais depressa. Então os feiticeiros, chamados druidas, por aí você tem um monte de nome, magos, bruxos, enfim, lá o nome são druidas, celebravam uma espécie de abertura de um portal. Eles acreditavam, isso não é verdade, que naquele tempo, naquela época do ano, havia um portal mais fino que separava morto e vivo, ou o mundo dos mortos com o mundo dos vivos, e os mortos poderiam ser chamados para a vida, ou convidados, ou aqueles mortos que ficavam vagueando, né, como diz a cultura popular por aí, que não é verdade também, poderiam ter acesso à casa deles. Então, crença de que as almas dos mortos que não foram para o paraíso regressavam numa visita aos seus lares, deveriam ser recepcionados com comidas e doces que ficavam na parte de fora das casas. Então eles colocavam comidas na escadaria de fora das suas casas. Eles acreditavam, enterravam maçãs no caminho. Para quê? Para que eles não entrassem dentro de casa. E eram realizados um monte de sacrifícios ali de animais, sacrifícios humanos. O que a Bíblia diz sobre espíritos desencarnados? Você deve ter ouvido isso. A doutrina espírita fala muito sobre isso, sobre uma vida após a morte, reencarnado, como se alguém morresse, pegasse outro corpo, e depois morresse e pegasse um outro corpo, ficasse aí numa infindável ciclo de morte e reencarnação. A Bíblia não fala isso, pelo contrário. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns dos espíritos familiares e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir a orientação de Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Em Isaías capítulo 8, é um assunto que eu trato nos cursos de libertação, quando nós falamos de espíritos familiares, aqueles demônios que ficam transitando dentro da mesma família, se alimentando dos pecados que são contumazes, são pecados que o costume do pai, a tradição da família, passa de geração em geração,
E aqueles demônios continuam dentro daquelas famílias, causando dramas, desgraças, provocando o que a gente chama de heranças espirituais. Pastor, aconteceu com minha mãe, aconteceu com a vovó, aconteceu comigo, agora está acontecendo com o meu netinho, com a minha netinha. Então, é disso que trata. Deus dá uma repreensão. Aqui Deus está corrigindo o seu povo. A Bíblia não deixa a gente enganado. Então, essa é uma festa para espíritos imundos. Se você não sabe o que é um demônio, o demônio é um anjo que perdeu a identidade. O nome dele era anjo, e ele ganhou uma nova identidade a partir de uma rebelião, uma revolta contra Deus. Isaías 14, Isaías 14, 12 trata disso. Ezequiel capítulo 28, 14 também trata disso. Abrem-se as cortinas da eternidade, e a Bíblia explica sobre essa rebelião. Aqui, o fim de outubro é época de outono para eles, primavera para nós aqui da América do Sul. As folhas das árvores caindo, a noite chegava mais rápido, a temperatura desabava, e esse chamado Mucola, Deus Sol, eles acreditavam que o Sol era um Deus. Os nossos índios, quando nós chegamos no Brasil, quando os europeus conquistadores chegaram no Brasil, eles encontraram as tribos adorando quem? Tupã. Na cabeça dele, era uma espécie de Deus com letra minúscula. Então aqui ele ficava fraco, ele perdia as forças por causa do Shanghai, ou seja, do anoitecer, que é chamado de Senhor da morte. Romanos 13, 11 e 12, ele chegou a hora de vocês despertarem do sono. Paulo, escrevendo aos romanos, aquela igreja que tinha sido estabelecida em Roma, ele está aqui puxando a orelha. Ei, acorda, desperta do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Preste atenção nisso. Tudo aquilo que a gente faz escondido, ele é feito escondido porque a gente tem vergonha. Tudo aquilo que a gente faz escondido, a gente faz escondido porque ninguém pode saber. Tudo aquilo que a gente faz em oculto nas trevas, a gente faz em trevas, porque a gente não quer ser descoberto. Ninguém quer ter suas vergonhas descobertas. É normal o homem esconder suas derrotas, o ser humano esconder seus fracassos, e não querer expor as suas feridas, as suas cicatrizes, as suas feiuras. O que ele está dizendo aqui é que tudo aquilo que a gente faz no segredo, quando diz que as trevas devem ser vencidas, ele está dizendo que a confissão a Deus traz a luz. É dentro desse contexto que o Romanos fala. A origem dessa lenda irlandesa, né? As pessoas chegam agora, compram abóbora. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, fui visitar meu neto, e lá eles ficam uma loucura, um monte de abóbora. É um sujeito chamado Jack, um irlandês, um bêbado, que ele faz um pacto com o diabo. É assim que nasce a festa do Halloween. E ele faz um pacto com o diabo para não morrer. E ele passa a perna no diabo, essa é a história, a lenda, mas o diabo depois obriga ele. Todo tipo de pacto é um contrato espiritual. Então depois, esse ser espiritual maligno pega esse Jack, entrega para ele, na verdade era um nabo, não era uma abóbora. É que depois que os irlandeses começam a migrar para a América, a abóbora era mais fácil e mais barata do que o nabo. Eles colocavam um carvão, e era a lanterna daquele tempo, o que corresponde hoje a uma luz de LED, pronto, para você compreender, ou uma luz de vela. É assim que essa lenda, ela aparece. Está aí, ó, à esquerda de vocês um nabo, e à direita de vocês uma abóbora. A abóbora é aquilo que mais produz, ainda produz muito, né? Agora, com a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, houve uma mudança aqui. Gregório, ele estabeleceu no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Tipo assim, vai ter um santo aí que a gente não conhece? Então vamos celebrar esses santos desconhecidos no dia 1º
de novembro, que é véspera do dia 2 de novembro, que é dia dos mortos, é o dia em que as pessoas choram pelos mortos, feriado, inclusive no Brasil, sábado que vem. Então, foi uma maneira que ele fez, que ele tentou apagar essa festa cristã, ou essa festa pagã, com uma festa cristã. Ele tentou fazer isso, mas os pagãos puxaram a sua festa para o dia anterior, e é daí que vem o nome Halloween, que vocês vão entender. Lembre-se, sempre o inimigo, sempre ele se veste de uma roupagem de boas ações. Ele não faz só maldade, ele, para enganar, ele promove alguns benefícios, é daí que vem os chamadas alianças, os pactos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, Lucas e o apóstolo Paulo, os dois, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela fazia o bem? Fazia o bem. Ela falava a verdade? Falava a verdade. Mas aqui havia uma meia-verdade. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Paulo não percebeu, Lucas não percebeu, os cristãos que estavam com ele não perceberam, não discerniram. Finalmente, algum dia depois, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O espírito imundo, ele conta um pedaço da verdade, mas também conta um monte de mentira. A gente sabe, eu sei, que ninguém discerne o futuro a não ser Deus. Eu gravei em 2019, sempre sai no final do ano, vamos ver o que os astros dizem sobre o próximo ano. Vamos ver o que os búzios falam, o que o pai fulano lá fala, o que o horóscopo diz. Ninguém falou que vinha uma pandemia que ia parar o mundo por 2 anos. Ano que vem vai ser bom, vai ser um ano muito próprio. O que morreu de gente. Só que a TV esconde isso. Por quê? Porque quer promover no nosso coração o sentimento de que o amanhã vai ser melhor. Na verdade, o amanhã pertence ao Senhor. Os discípulos perguntam para Jesus: quando você vai vir? Qual vai ser o sinal da tua vinda? Jesus diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho de Deus, somente o Pai. Então o futuro, ele não está escrito nas estrelas, como diria uma cantora da música popular brasileira. O futuro, ele pertence apenas ao Senhor, e o Senhor conhece o futuro. Essa é a palavra de Daniel para o rei. O rei, Daniel capítulo 2, tinha tido uma visão de uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o cinturão, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro e barro, e vinha uma pedra que não foi cortada com auxílio de mãos e quebrava a estátua. Aquele era apenas o símbolo do governo. Naquele tempo, o governo era adorado como um deus. César era considerado um deus. Eu tive na Grécia esse ano, tive na Turquia, que era tudo parte daquela grande Macedônia grega. Ali tinha um templo para Adriano, um César, um rei, um templo para Trajano, um outro imperador, um outro César, um outro rei. E as pessoas achavam de verdade que aquelas pessoas tinham alguma representatividade aqui espiritual para favorecer esse povo. É mais ou menos hoje, gente que adora partido político, é mais ou menos desse jeito. Ele acredita, a esperança dele está naquele partido ali, olha, e briga, enfim. Só que naquele tempo era pior do que isso. A cabeça de ouro era o tempo da Babilônia. Depois, o profeta explica a visão. Nem sempre quem tem a visão sabe explicar a visão. Já expliquei para vocês sobre os 3 tipos de profetas na Bíblia: o Roel, o Rosé e o Nabi. Aquele que vê, entende e não fala, aquele que vê, ouve e não discerne,
Deus pergunta, você entendeu? Não entendi, aí tem que vir alguém para entender ele, para explicar ele. E tem aquele que fala, ouve, e que entende o que está falando. Isaías, ele é muito claro, eu vi. Agora, Zacarias disse, eu vi, mas não entendi. Quando eu levantar profetas, eu falarei com ele através de sonhos e visões por enigmas. Pastor, eu tive um sonho. Gente, sonho é muito mais simples de você interpretar do que você imagina. Você só precisa conhecer a Escritura Sagrada. Você combina o sonho com aquilo que você está vivendo e com aquilo que a Escritura Sagrada diz. É muito simples. Eu faço lives de vez em quando para mostrar para o povo como é simples. Não é algo, pelo menos para mim, eu não vejo dificuldade nenhuma. E é muito simples para a gente ver. Mas a gente complica, porque tem aqueles sonhos que não tem sentido algum mesmo. Não são aqueles sonhos dos REM, né? Que é o movimento rápido dos olhos, quando o olho fica assim. Mas aqui ele tem uma visão de um governo e ele está discernindo aqui algo que ninguém estava discernindo. Quando se fala de Halloween, ela vem dessa expressão aí, é a véspera do dia de todos os santos. All Hallow Eve. Véspera do dia de todos os santos. É daí que vem essa expressão. Halloween, o dia das bruxas, em inglês, é a véspera do dia de todos os santos. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte. Olha como é que a Bíblia é dura nisso. Uma aliança com o inferno. Está lá, Isaías 28, de 15 a 18. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Eles estão pensando. Pois da mentira fizemos nosso refúgio, e da falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, agora Deus responde, diz o soberano Senhor, seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá, quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrasados por ela. Ele está dizendo o seguinte, você quer ir lá fazer o feitiço? Quer ir lá pedir para alguém ler tua mão? Você quer ir lá fazer um acordo para o teu corpo ficar fechado? Vai lá, quer ir? Mas no dia da desgraça não vai ter escape. A festa do Halloween nasce da história de Jack, um homem bêbado, que faz um acordo com o inferno. É isso aqui. Isso é mais velho do que andar para frente. Tentando ter uma vida melhor ou ter a sua vida esticada. Porque o tal do Jack, ele não queria morrer, apesar da vida louca que ele vivia. É o sujeito que vive uma vida doida e no final fala assim, não, eu quero esticar a vida um pouco mais. A tua vida vai sendo consumida pela tua loucura. E aqui, gente, eles têm um negócio, vocês já viram que o Halloween, ele aparece na televisão? Quem lembra, um filme bem antigo, era bem garoto, vocês são mais jovens, teve um filme chamado E.T., lembra disso do E.T.? Lembra do E.T.? E aí, num determinado momento, eles vestem o E.T. com uma fantasia de fantasma para sair no Halloween. Foi isso, para se comunicar com o planeta dele, era um filme. E ali mostra pela primeira vez a realidade dessa festa, que não tinha chegado no Brasil ainda. Eles se vestiam de branco, para enganar os espíritos. Naquela noite, ninguém sai de casa, se vistam como fantasmas, para que os fantasmas, olha que fantasma louco e sem noção, também achem que vocês são fantasmas e não perturbem você. É daí que vem a fantasia. E aí vem a pergunta de Paulo aos Coríntios, que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? São pessoas que se vestem, todo filme de terror, gente, não se engane, ele não carrega o nome de Jesus. Todo filme de terror, ele carrega apenas uma possibilidade de desgraça e uma tentativa de lidar com o mundo espiritual com armas que são absolutamente inofensivas. Eu digo que é tentar lutar, pegar uma pistola d'água para lutar com um canhão de guerra, para lutar com um tanque de guerra. Não tem jeito. Aqui, eles não dão uma resposta, só trazem medo, eles só trazem desesperança. São filmes carregados de doutrinas demoníacas. E essa festa acaba o quê? Aliciando as crianças a um comportamento que parece legal. Eles vão pedir doces ou travessuras. É uma tentativa de
apaziguar um espírito mau. Por que você serve a Deus? Não é porque Deus é mau, eu vou lá na igreja, que se eu for na igreja, Deus vai ser bonzinho comigo. Eu vou lá na igreja para trazer uma oferta, que se eu trouxer uma oferta, aí Deus vai ser obrigado a não trazer o mal que eu mereço. Eu vou na igreja porque eu vou orar, aí Deus vai ver como é que eu sou piedoso, e aí Ele não vai me tratar mal. Ei, olha para mim. Isso é uma mentira. Deus é bom o tempo todo. Essa ideia de você querer apaziguar Deus é uma mentira. Deus, Ele é bom, a natureza dEle é bom. Deus não pode ser mau. Deus não pode, quando a Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele está dizendo que Ele não pode ser mau, porque Ele já é bom. Não há nada que você possa fazer para que um Deus, que a natureza dEle é a bondade, fique mais bondoso do que Ele já é. As desgraças que nós colhemos, as tragédias que nós recebemos, são porque nós desobedecemos. É só isso. Aí depois de desobedecer, a gente vem para Deus, realmente eu desobedeci, mas existe uma consequência. É só isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui a palavra é: vocês são um santuário de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A brincadeira parece inocente. As escolas de inglês, numa tentativa de trazer para dentro da cultura nacional algo que lá chega com muita força, especialmente no século XIX, século XX, início do século XX, para quê? Para aculturar, para fazer com que a gente se sinta parte daquilo que eles vivem lá. Quando se fala de consultar mortos, já que eu falei de entre aspas, uma bobagem, um achismo de que havia um portal mais frágil que ligava mortos aos vivos. Homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam o espírito dos mortos, decretaram a própria morte. Levítico 20, 27, não fala sobre acesso do mundo dos mortos com os vivos. Nem a parábola do Lázaro com o rico fala isso. Espíritos imundos se disfarçam de parentes que morreram. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu nasci num ambiente católico, apostólico, romano, mas acabei me envolvendo com a minha esposa. Na época, eu tinha 17, ela tinha 15, e ela vinha dentro desse ambiente de cultura ocultista. Eu vivi isso. Então, ela ia lá acender vela para a entidade, eu ia junto. Ela ia lá levar trabalho na encruzilhada, eu ia junto. Ela ia levar comida para um sacrifício que ela tinha obrigação, ela chamava de obrigação. Eu ia junto. Então não estou contando aquilo que eu ouvi falar. Eu trabalho com libertação porque eu vivi essa tragédia. Todo mundo que se mete com isso, quebra a cara. Decreta. Sabe o que significa decretar a morte? Alguma coisa vai morrer na sua vida. Seu casamento vai morrer. A sua vida emocional vai morrer. As suas finanças vão morrer. Gente, existe uma falência econômica conectada ao ocultismo. Você está indo lá para pedir ajuda para um espírito que não vai te ajudar. Ele vai só te prometer que vai te dar algo, mas ele vai só capturar a tua vida. É isso que a gente tem que entender. Se existe um Deus que é bom, por que eu vou recorrer a um espírito que é mau para me fazer o bem? É um acordo com o inferno. Foi isso que nós lemos em Isaías 28. Fogueiras que não iluminam as trevas. Na noite do Halloween, são acendidas as fogueiras. Até hoje,
dia 31 de outubro, que é chamado de Dia das Bruxas, são celebrados em volta de fogueira. Olha, relaxe. A fogueira em si é só fogueira. Não havia poste de luz naquele tempo, não havia aquecedor elétrico, não havia aquecedor a gás, e o povo fazia fogueira mesmo para se aquecer. E é para isso, para iluminar a noite. A questão é que aquelas fogueiras eram acendidas para dar direção a, entre aspas, esses espíritos de mortos, para que eles conseguissem chegar nas suas próprias casas. Por que você acha que o espírito imundo fala assim para você? Acende uma velinha para mim. Acende uma vela branca, amarela. Acende uma vela verde, preta, vermelha, roxa. Por quê? Por quê? Demônios estão nas trevas. Os anjos que não guardaram as suas posições de autoridade, se rebelaram contra Deus, Deus os aprisionou em trevas. Multimídia, Judas capítulo 1, verso número 6. Quer saber onde é, por que eles acendem vela? Judas, capítulo 1, verso 6, não é o Judas que trouxe Jesus, não. Esse aqui é outro Judas, tá bom? Amigo de Tiago, irmão de Jesus. Judas, capítulo 1, verso 6, diz exatamente isso. E prepara 2 Pedro 2,4 também. Judas 1, 6, consegue? Está pedindo um tempo? Enquanto isso, não se esqueça, próximo domingo às 9, às 11 e 19 horas, ceia do Senhor. Se não conseguir, não tem problema, é só me avisar aqui. Já entrou. Quanto aos anjos, lembra aqueles anjos rebeldes, que se transformaram em demônios, são chamados de espíritos imundos, pronto, que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada. Eles têm guardado em trevas, diga escuridão. Diga isso, trevas. Eles estão em escuridão. É por isso que eles pedem para acender velas. Eles estão presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Não fica pensando que escuridão é esse lugar aqui, ó, que tem luz, ou não, não é disso que está falando. O espírito imundo, ele quer governar aquilo que você esconde, a escuridão da sua vida, da sua alma, aquilo que ninguém sabe, isso nunca ninguém vai saber, é ali que ele está, ali que ele promove derrota. 2 Pedro 2,4, olha a prisão dele, o inferno é a ausência de Deus, e Deus é a luz, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O espírito imundo só alcança lugar na vida de alguém, quando esse alguém faz um acordo com ele, um pacto com ele, aí que vem o nome possessão, que aparece em tantas passagens bíblicas, especialmente do Novo Testamento. Pode voltar, para você, só mais uma, Hebreus capítulo 1, verso 14, para você entender. Hebreus 1, 14, explica a natureza angelical. Os anjos não são todos eles espíritos. Anjo não tem carne, não tem osso, é um espírito, ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Então é por isso que Jesus, quando denuncia demônios, ele chama de espíritos imundos, espíritos sujos, espíritos que não, a pureza, ela vem da presença de Deus, vem pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica. Diga pureza. Confessou o pecado, já era, você está livre, você está purificado, você entra na presença de Deus. É isso que Hebreus diz: entremos com confiança e ousadia na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue de Jesus. É por isso que algumas denominações pentecostais gritam: sangue de Jesus tem poder. Tem até uma canção, não tem? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Não é assim? Por quê? Tem poder para quê, gente? Para purificar a gente. Agora vamos voltar lá para os doces e travessuras. Ai daqueles, ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Estão trocando valores, trazendo que aquilo que é bem, isso não presta, as coisas de Deus não prestam. O que prestam são as coisas das trevas. Rejeita a igreja, rejeita a santidade, mas aprova o ocultismo, aprova
a bruxaria. Deus é luz. Isso é 1 João. E nele não há treva alguma, nada de escuridão em Deus, nada. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e aqui está, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste atenção, quando você faz uma aliança com Jesus, quando você recebe Jesus, teus pecados são apagados. Não parece simples? Mas custou caro. Custou um preço que você não conseguia pagar. Essa liberdade, a gente chama isso de perdão. Você pecou, você cometeu um crime, mas eu vou te perdoar. Não é que Deus é um Deus bonachão, eu vou fingir que não vi. Deus fala assim, você merecia a morte eterna, mas o meu filho Jesus, vai morrer a tua morte. Ele vai ser castigado no seu lugar. Não é que Deus falou assim, não, está perdoado, e eu boto aqui a tua dívida no bolso. Deus pagou a dívida a preço do filho dele. Todo mundo entendeu? É por isso que quando você faz uma aliança com Jesus, os seus pecados, a sua dívida, ela é retirada. Não tem mais dívida. Teu nome está limpo de novo, serasa espiritual. Não, você não deve mais nada no mundo espiritual. Essa tentativa de esconder à noite, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. No versículo anterior, ele vai falar, não sejam cúmplices das trevas. O cúmplice é aquele que se ajuda para cometer um crime. O fulano foi o cúmplice do outro, não é salto. Por isso que a gente esconde as coisas. O que ele está dizendo aqui? É que essa tentativa de fazer agradável aquilo que desagrada a Deus, e aqui ninguém sai daqui inocente. Você conhece a verdade? Aí, pastor, na escola que eu trabalho, tem Halloween. Querido, você trabalha lá, é ali que você vai trabalhar. É que nem alguém que trabalha de garçom no bar, e ali a pessoa pede para ele para levar bebida alcoólica, ele trabalha ali. É diferente. É diferente de você participar, porque você está se alegrando naquele lugar. Você é professor, na tua escola tem, você é professora, você vai ter que viver aquilo ali. Jesus diz, não te peço que tire do mundo, mas que os livre do mal, porque você não pertence ao mundo. Eu estou ali, mas eu não pertenço àquele mundo. Eu não estou participando ali e festejando com aquilo ali. Existe um mundo que é inacessível aos mortos, né? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja, há muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, essa ideia de que o espírito imundo, o espírito dos mortos, veio da mamãe, da vovó, manifestava nesse tempo uma entidade que se dizia parente da minha sogra. A gente pensa uma família que sofreu. Pensa uma família que perdeu filho, perdeu neto. Mortes inexplicáveis. Viuvez precoce. Perda de filhos precoce. Desgraças financeiras. Colapsos econômicos. Perseguições de enfermidades sem nenhum diagnóstico médico possível. Impossibilidades, tragédias. Como é que eu vou sair? É um labirinto que não tem saída. É uma jaula que você fala, e agora? Vou dizer para você que está aqui, você que está ouvindo. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade sem Jesus. Não existe possibilidade de uma quebra de pacto sem um novo pacto com Jesus. É por isso que ele pega o cálice, ele pega o pão e diz, coma, esse é o meu corpo, eu parti ele por vocês, meu corpo está sendo entregue por vocês.
Essa é uma nova aliança. Beba do cálice, esse é o novo pacto em meu nome. Essa aliança é chamada de superior aliança. É uma lei espiritual que dissolve todas as outras leis que ficaram debaixo. Você vai encontrar sacrifícios e alimentos consagrados na Bíblia inteira. Abraão e Abimeleque em Berseba, é a aliança das 7 ovelhas em Gênesis 21. Jacó, quando faz aliança com Siquém, em Gênesis 26. Esaú, ele troca o direito de primogenitura dele, fazendo uma aliança de comida. Lembra do prato de lentilha? Caríssimo, uma fortuna. Ele dá o direito de primogenitura dele por um prato. Ele faz um acordo ali. Jacó faz um guisado. E aí, após a refeição, o pai dele abençoa ele com o orvalho do céu, com as riquezas que a terra possam produzir, com a bênção sacerdotal. Labão e Jacó fazem também uma aliança sentados de paz, em Gênesis 31, quando Raquel havia roubado aquilo que pertencia ao pai. Os filhos de Israel comem com as filhas de Moabe, em número 23. Aqui, eles se envolvem de tal maneira, são as chamadas festas de comida arada, as quermesses, são as festas que são misturadas com ocultismo. No Rio de Janeiro, dia 27 de setembro, tem a tal da festa do Cosme e Damião. Pensa num demônio chato. É o tal do Cosme e Damião. Manifesta Cosme, Damião e Dom. Manifestam 3 numa pessoa. Chato. Manifesta adulto. Adulto manifesta, fica que nem bebê, criança, que nem criança, quero uma bala, quero um doce, me dá um suspiro, não sai se me der um guaraná, querendo fazer acordo. Comida na Bíblia, aprenda isso. Comida na Bíblia, celebrada nesses rituais, são consagrações de pactos. Alguém entende? Quer que eu explique mais? Você lembra quando Elias sobe no Carmelo e ali as profetisas de Baal, de Azerá, que comiam na mesa de Jezabel? É por isso que essas festas que nos pedem doces ou travessuras. Essa é uma mensagem que surpreende, que escandaliza, que às vezes fala, pastor, por que não me avisou isso antes? Isso aqui não é para causar nenhum espanto, é para você conhecer a Bíblia que você diz que crê. A gente tem que separar aquilo que é luz daquilo que é treva. Meu papel aqui, pastoral, não é dizer para onde você vai. Meu papel é ensinar a verdade. A partir daqui, você quer continuar fazendo isso aqui? Você vai responder para Deus. Um dia, o tribunal de Deus vai levantar, e Deus vai chamar eu, e vai chamar todo mundo para uma conversinha. Todo mundo. Está pensando que você vai escapar? A Bíblia diz que a gente escapa da condenação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, passaram da morte para a vida, mas todo mundo vai para o tribunal. E eu vi um grande trono branco, Apocalipse capítulo 21, verso 10. E assentado sobre ele, Jesus, aquele de quem fugiu o céu e a terra. E todos, ricos e pobres, inteligentes e ignorantes, reis e plebeus, todos compareceram diante dele. A palavra de Deus dá para a gente uma direção muito clara. Esse tipo de envolvimento só produz desgraça, só isso. Comidas para demônios, ou doces, ou travessuras, ou trick ou treat, doces ou feitiços. A travessura aqui é o sentido de eu lançar um encantamento. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. O apóstolo Paulo, explicando para aquela igreja grega de Corinto, a igreja pagã, tinha começado a vida ali. Paulo vai ficar 3 anos em Corinto pregando. O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber, olha, do cálice do Senhor. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. E do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa festa do Halloween, cheia de comidas, são rituais, as pessoas estão fazendo sem saber. Está pensando que tem maldade? Não tem maldade não.
As pessoas estão inocentemente sendo levadas a um cativeiro. Pastor, mas eu não sabia. Agora você assinou o contrato, vai pagar 48 vezes. 48 parcelas, pastor, mas é muito caro. Você assinou, inclusive já foi para o cartório, reconhecido a firma, agora, mas eu não queria. Mas você vê, o espírito imundo, ele trata de maneira, é por isso que ele é chamado de grande tentador, grande sedutor, é um mentiroso, ele mente, não vai dar nada. O dia das bruxas é um dia que se volta contra o próprio feiticeiro. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem lá. Então você vai entrar numa terra, você vai encontrar lá costumes detestáveis, ídolos que eles adoram, celebrações e rituais, sangue inocente sendo derramado de animais. Não imitem. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, ou aí não é intérprete de agouros, é interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Aqui ele já não estava dizendo que o pecado é detestável, ele está dizendo que a pessoa é detestável. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês. Deuteronômio 18, o capítulo todo fala disso. Há um afastamento de Deus. Cuidado com gente que quer te aconselhar e quer trazer para você uma solução rápida para problemas difíceis. Deus tem um propósito em tudo, às vezes demora. Que o inimigo espera que você aceite são acordos de velocidade. Vai ser mais rápido. Se você prostrado me adorar, eu te resolvo o teu problema. Eu resolvo. É um acordo em que você corta um caminho, você pega um atalho, eu te ajudo, mas aí você fica devendo para mim. Escute isso. Todo pacto é uma dívida espiritual. Todo pacto está ligado a uma dívida espiritual. Aqui não existe brincadeira. O pecado de consultar espíritos imundos, as nações que vocês vão expulsar, fazem coisas detestáveis. Ele fala para Saul, a rebelião é como o pecado da adivinhação, a iniquidade da idolatria, o culto aos mortos, Isaías 8,19, não consultai, quando vos disserem consultai os necromantes, adivinhos, encantamentos, Deus aqui ele está falando sobre a agonia dele, não se meta com isso. Vou tentar ser mais claro para você. Não bote a mão no fogo, você vai se queimar. Tua mãe já falou isso para você? Para você não colocar a mão no fogão? Teu pai já falou para você, não mexe na tomada. Ele não vai dizer para você, ó, ali tem uma fase, um neutro, ali tem um terra. Ele vai, não coloca a mão aí. Mas por que eu não posso colocar a mão ali? Ele não vai conseguir explicar para você nada sobre tensão, baixa tensão, corrente alternada. Você não vai entender. Não se mete com isso. Seja apenas obediente. O rei da Babilônia está lá na encruzilhada. Já viu o trabalho na encruzilhada? Sem saber se deve atacar Jerusalém, que no caso aqui ele está vindo do norte para o sul, fica à direita, ou Rabá, na Jordânia, que fica à esquerda. Aí ele chama seus adivinhos para sortear. Vamos lançar búzios. Vamos lançar sorte. Pegar os ossos consagrados. Vamos pegar as flechas. Tira a flecha da aljava, joga para o alto. Onde que elas vão apontar? Eles lançam sorte com flechas sacudidas da aljava. Consulta seus ídolos. Aí vão matar o animal, examinam o fígado de animais sacrificados. Isso é uma cultura pagã. Para a gente encerrar. Todos os conselhos que você recebeu só extenuaram, deixaram você cansada, sugaram a tua energia, a tua força.
Deixe seus astrólogos, é o povo que é crente, mas qual o teu signo mesmo? Crente que acredita em signo. Qual o signo do pastor? Qual é? Qual é? Gente, deixe seus astrólogos se apresentarem. Aqueles observadores de estrelas que fazem predições mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Deus está avisando. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Não há ninguém que possa salvá-lo. É gente que coloca a fé naquilo que não vai trazer nenhum benefício. Eu era garoto, bem garoto, bem garoto. E eu lembro, passava na televisão, no canal Nobre. Vamos para a predição de Zora e Onara. Alguém lembra desse nome, Zora e Onara? Hoje, o teu número da sorte é tal. A cor, não sei o quê. Cuidado ao atravessar a rua sem olhar para o lado. Você pode ser atropelado. Quer dizer, ela não falava nada, com coisa nenhuma. E o país inteiro seguia a orientação de algo que foi criado por Deus. Foi Deus que criou os luminares. E aí a gente começa a colocar o poder na criação e não no Criador. Vocês entenderam aqui, querido? Não sei se eu tinha ouvido falar uma mensagem inteira sobre Halloween. Não se metam com isso. Orientem com amor a sua casa, com amor. Não é para chegar em casa e fazer a fogueira santa de Israel, agredir todo mundo, sair chutando tudo. Ofereça primeiro Jesus. Tenha sabedoria. Use do amor que Deus te deu. Porque senão também você não ganha ninguém para Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Você pode ter feito na sua vida, pode ter entrado nesse monte de enrascada aí. Você pode ter feito, pastor, isso aí eu fiz. Fui consultar a bola de cristal. Eu pedi para a cigana ler minha mão. Eu mandei fazer o mapa astral. Eu tentei consultar o adivinho. Fui lá na moça que tira cartas, que lê o tarô, que lê baralho da sorte. Gente, aquilo que você fez no passado, ele vira nada quando você faz uma aliança com Jesus. Se você quiser fazer uma aliança com Jesus, bota a mão no seu coração. Eu quero. Se você quer pedir perdão, Deus te perdoa agora. Agora vai e não peque mais. Vai e não peques mais. Se você andou pelos caminhos, pastor, nunca ouvi falar nisso. Agora você ouviu falar e você pode se consertar. Se você não foi batizado, o batismo é uma ordenança do Senhor. Aquele que crer e for batizado será salvo. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi eu ter entregue minha vida a Jesus. Melhor coisa. Logo depois, minha esposa se converteu. Ela viu Deus na minha vida. Ela viu Deus. Falou algo diferente da sua vida. O Espírito de Deus, quando entra na gente, muda a vida da gente. Muda a história. Muda o propósito. Muda a maneira da gente tratar, amar, cuidar. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, também coloca a mão no seu coração. Se você quer pedir perdão para Deus, coloca a mão no seu coração. Se você tem gente, amiga, que está servindo a esse monte de entidades, bota a mão no seu coração. Vamos orar. Deus querido e Pai maravilhoso, é no nome do Teu Filho Jesus que nós recebemos essa palavra como um alerta de um Pai que ama. Amanhã, muitas crianças, algumas incentivadas pelos pais, outros com pais que são participantes das obras infrutíferas das trevas, vão buscar do Senhor, nesses doces, nessas brincadeiras, algo que o Senhor nunca vai dar. O único caminho que nos leva ao Senhor é a aliança com Jesus Cristo. Nós queremos quebrar aqui todas as alianças passadas, os pactos, os negócios, os contratos, tudo aquilo que a gente fez na ignorância do nosso coração, na simplicidade da nossa mente, na inocência do nosso conhecimento. Mas hoje, sabendo o que estamos fazendo, rompemos com esse pecado, rompemos com essa iniquidade.
e anunciamos diante do mundo espiritual que pertencemos apenas ao Senhor e vivemos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dizer o que eu faço lá no meu condomínio. Eu esse ano eu botei uma plaquinha em casa assim, porque as crianças, elas saem pedindo doce. Eu vou colocar agora à noite. Eu coloco assim: eu não celebro o Halloween, eu celebro a Jesus Cristo. Se você quiser doce, eu te dou, mas eu vou orar pela sua vida. E tem criança e pai que eu sei que amanhã vão estar lá em casa. Não vou dar doce consagrado à entidade, eu vou dar a fé. Como Jesus, Ele oferece o pão da vida, a gente oferece a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos.